Olá, tudo bem com vocês? Esse é o História em Diálogo, Memórias e Trajetórias do PPGH da UFAM. É um programa em que nós conversamos com nossos egressos e conversamos também com quem fez e faz nossa história. Hoje, nós temos um convidado, que é o Lucas Moura Printes. Lucas, seja bem-vindo. Oi, Maxwell, bom dia, boa tarde, boa noite, a quem nos assiste. Obrigado pelo convite, um prazer. Bom, o prazer é nosso. Antes de nós começarmos nossa conversa de forma mais efetiva, gostaria que você se apresentasse, né? O Lucas, para além do pesquisador, o Lucas Pessoa, que é sempre muito importante nós conhecermos a trajetória, conhecermos quem são vocês. Bom, Maxwell, me chamo Lucas Moura Printes, é um nome local que a gente tem aqui, eu gosto de me aparecer com ele. Sou professor da Rede Estadual do Amazonas, dou aula há 4 anos aqui na rede. Sou professor do 6º ano, mas já tive experiência do 6º ao 3º, com muito orgulho, com muita satisfação. Sou de Manaus desde sempre. Eu cresci num bairro na nossa periferia aqui. Eu não sei se você conhece muita história de Manaus, mas a gente tem periferias novas aqui. Então, a gente é uma cidade que cresce de costa para o rio. Então, a gente tem muitas Manaus dentro dessa Manaus, e essa Manaus ela tem muitas cidades. Eu cresci junto com a Alfredo Nascimento, que é a minha comunidade. Ela fica na zona norte de Manaus, ela tem uns 26 anos, mais ou menos, e eu tenho meus 28. Então, assim, cresci junto com ela, vi ela se desenvolver. Sou filho de trabalhadores. Meu pai é marceneiro com a alma mais artística que você vai encontrar por aí. Minha mãe já fez de tudo, revendedora de várias coisas, e fez graduação em História. Então, assim, tenho muito orgulho de falar que sou filho desses dois, Dona Patrícia e seu Ismael, assim, com muito orgulho, muito orgulho. São trabalhadores que fizeram de tudo para que os filhos só estudassem. Então, também sou muito grato e reconheço isso. Tive a oportunidade de estudar em escolas boas da rede pública também, só estudei em escola pública. E consegui entrar na graduação em História UFAM, aí em 2015, mais ou menos, onde encontrei a missão política de vida, sabe? Ser professor, ser pesquisador, ser historiador. Hoje em dia eu me mudei da Zona Norte, onde eu morava, e estou em uma outra parte da periferia de Manaus, uma mais antiga, que é o Zumbi dos Palmares, Zona Leste, não sei se você já ouviu falar, Zona Leste. Aqui no Zumbi dos Palmares, eu trabalho perto da escola, que é muito confortável, muito tranquilo, e é isso, né? Vamos continuar essa história aí, naquilo que a gente conversa. Bom, perfeito. É um prazer para nós podermos conhecer você um pouquinho mais. E vamos então partir para a nossa conversa. Bom, iniciaremos agora uma rodada com 6 perguntas. A primeira pergunta eu gostaria de fazer o seguinte: por que o Lucas, não o professor Daniel Printes, resolveu fazer história? Olha, eu sempre gostei de estudar. Eu acho que uma coisa assim que eu tenho muita convicção desde sempre, assim, desde o jardim de infância. Eu gosto da sensação de aprender e aprender de tudo. E outra coisa que eu gosto muito é de falar. Aí ser professor é a combinação perfeita, assim. Eu gosto de estudar e de falar sobre o que eu estudo. Mas eh, existiram outros caminhos que eu poderia ter tomado ao longo da vida, sabe? Assim, história sempre foi uma disciplina muito querida. Acho que eu sou um daqueles nerds chatos de história, assim, que na escola gostava, amava as máximas curiosidades sobre a história, quem foi o imperador tal, aquela perspectiva bem do nerd de história, sabe? Então, assim, estudar história sempre foi um prazer. Mas ali no meu 9º ano, mais ou menos, eu fui para uma escola nova que fica no Jorge Teixeira, zona leste de Manaus, que ela estava inaugurando naquele ano, era o 7 de tempo integral, Elizabeth Freire. Como era o primeiro ano da escola, nós não tínhamos projetos no contraturno, né?
Hoje em dia o pessoal lá tem capoeira, música. Na minha época não tinha. Eu fui o primeiro ano da escola e meu único ano lá era só aula. Tipo assim, tinha dias que eram 4 tempos de matemática seguidos, 6 tempos de história, era muito conteúdo. Então, assim, eu nunca fui tão bom em matemática na minha vida quanto nesse ano. Um professor muito sério e rígido ensinou a gente a estudar de uma maneira bem legal. Então, assim, foi um ano que eu estava muito craque em matemática e com muita facilidade de ficar conversando sobre isso com meus colegas. E acho isso muito, eu gosto muito de falar sobre isso, porque eu aprendi o prazer do ensino, de fazer uma conversa sobre um conteúdo, e fazer com quem eu estou conversando, ver uma perspectiva daquele conteúdo com a matemática. Então, assim, quando eu cheguei no ensino médio, eu já sabia que professor, mas a grande diferencial para ser história para valer foi minha mãe. Ela ela não terminou os estudos naquele tempo regular. Minha mãe, ela precisou trabalhar muito cedo, é uma trabalhadora até hoje, e ela fez a graduação dela de história através de uma bolsa que a gente tinha na prefeitura, a gente ainda tem, que é a bolsa universidade. Então, assim, ali desde o meu primeiro ano, eu acompanho de perto o que é ver alguém fazendo história, né? Que tipo de leitura, o que é essa história acadêmica, o que é uma discussão historiográfica. Aí, vendo aqueles textos, é muito curioso também, eu reparei, não, não tem não. Matemática é legal, qualquer biologia é muito legal, mas é a história, assim, a história. E não a história mais da curiosidade, sabe? Mas a história, aquela que faz a gente olhar para o mundo de uma maneira diferente. Perceber a coisa que eu vou ser arrogante agora, coisas que nem a sociologia, nem a antropologia, nem as outras ciências humanas conseguem ver. Aí eu vi ali naquelas leituras de história e por isso embarquei nela. Eu não vou falar que já comecei a graduação maduro de que eu queria ser professor. Eu tive professores muito importantes, a professora Patrícia Silva, o professor Nelson, a professora Ana Lúcia também, no começo da graduação, que a gente teve algumas disciplinas sobre ensino, que foram muito importantes para pensar o que significa ser professor e a importância disso. Assim, me ver como professor foi importante ali na graduação. Acho que eu convivi com uma formação para ser um professor pesquisador, o que foi muito importante. Ali no meu final da minha graduação, eu também participei do programa da residência pedagógica. Passei assim, 2 anos em contato com uma escola pública lá na Alvorada, fica na zona, esqueci a zona aqui de Manaus, mas um pouco longe de casa. Então ver ali a prática da docência também foi muito importante. E foi isso, assim, tenho muito prazer na sala de aula. Sabe um lugar confortável de se estar? Sala de aula. Sexto ano, quinto tempo de sexta-feira, uma alegria estar nesse lugar. É muito bom conversar com eles, tanta ideia legal que eles trazem pra gente. Sou muito realizado na sala de aula, sabe, e com muito orgulho, com muito prazer também. Eu acho que é a 50ª vez que eu falo com muito orgulho, mas é isso. Quando eu falo da minha profissão, eu sinto muita alegria, sinto muita realização pessoal também. E claro, sempre desafio de querer melhorar, sempre querendo melhorar, sempre procurando assim, onde que essa aula assim poderia ter sido melhor, que às vezes até é uma agonia, né? Mas é isso, assim, eu acho que é por isso que eu quis ser professor e gosto de ser professor. Bom, normalmente, Lucas, eu falo muito pouco aqui, eu quero ouvir vocês falando, mas eu compartilho desse entusiasmo. Eu sempre falo da história como um apologeta da história mesmo. Eu sou bastante entusiasmado, da mesma forma como você fala, me vejo muito em sua fala. E sempre digo o seguinte: os pais perdem a oportunidade de conhecer pessoas incríveis que são seus próprios filhos, e nós temos essa oportunidade de conhecê-los em sala de aula. Nós podemos aprender muito e ver como que a nossa própria sociedade tem uma diversidade muito grande. Eu sempre acho isso uma coisa muito importante, mas importante mesmo. Eu compartilho muito da forma como você fala da história e de se realizar e ser realizado enquanto professor. Bom, Lucas, agora que nós conhecemos você um pouquinho mais, quais foram os caminhos que te levaram a escolher o tema? O cinema político de Eduardo Coutinho, Teodorico Bezerra, os trabalhadores de Irapuru e a ditadura civil-militar na década de 1970. Eu entrei na graduação em História em 2015. A gente teve, em 2015, a segunda maior greve da UFAM. Então foi um ano assim muito desafiador. Só ficou quem conseguiu. Muita gente até tinha alguma simpatia pela história, primeiro período, mas assim não conseguiu se manter. Então a nossa turma é uma turma que ela assim se uniu pela sua formação. É uma turma bem legal.
Não só nós que entramos, mas os colegas que já estavam, ensinaram a gente sobre greve, sobre movimento estudantil, nos inseriram nesse mundo acadêmico. Eu sempre gostei de cinema, cinema sempre foi parte da minha vida, cinema, assim, é um ritual familiar, então, assim, minhas memórias da infância é minha família se juntando para assistir filme. Então, quando eu entrei na história, eu já sabia que eu queria falar sobre cinema, de alguma maneira, não sei o quê, não sei como, mas eu queria falar. Então, em 2000 no segundo semestre de 2015, no primeiro de 2016, a gente teve uma disciplina optativa, História, Memória e Patrimônio. Eu não tinha a mínima ideia do que era, mas eu vi o nossos veteranos falando bem do professor Nelson, que era o que estava ministrando ela. E nessa disciplina eu tive um contato divisor de águas na minha vida, que foi com o filme Cabra Marcado para Morrer. Assim, foi um filme que eu fiquei assim, como eu nunca tinha visto ele antes, porque eu era curioso na história, né, então eu tentava ver coisas a mais. E fiquei assim, espantado com o que esse filme significa, com o tamanho dele e com todas as possibilidades de leitura que ele apresenta. Cabra Marcado para Morrer é uma experiência que arrebata. O cinema do Eduardo Coutinho faz isso. Então eu falei com o professor Nelson, eh, que passava muitas leituras sobre pesquisa, uma leitura específica de uma historiografia também, algo que instigava muito a se pensar e a pensar o trabalho com as fontes. Aí eu falei para ele que queria fazer um projeto, ter alguma orientação, ver algum artigo, alguma coisa assim, e ele trouxe na ideia a gente conversar sobre Carba Marcado para Morrer, porque eu tinha falado o quanto fiquei impressionado com ele. Aí eu comecei um PIBIC sobre Cabra Marcado para Morrer. Eu, nesse primeiro PIBIC, procurei falar sobre como esse filme ele representa uma luta no campo da memória desses trabalhadores e como ele em si também é uma vitória sobre a ditadura militar. A ditadura militar tentou apagar essa experiência e a persistência dele é uma luta e uma vitória contra a ditadura. Então, esse é o meu primeiro PIBIC, bolsista. As bolsas foram muito importantes para mim, muito importantes. Eu fui bolsista em todos os anos, assim, só não fui bolsista no primeiro ano, mas eu fui bolsista de PIBIC 2 anos, de residência pedagógica mais 2 anos também. Sem essas bolsas, eu não teria conseguido continuar, assim, porque a vida chama, né? As causas da vida chamam. Então, isso foi um dinheiro muito importante para isso. Era uma bolsa de iniciação científica, mas ela foi muito útil também. Por isso é sempre bom exaltar bolsas de iniciação científica para os graduandos, né? E para a gente também que está na pós. Aí, depois desse primeiro ano de pesquisa, para renovar esse trabalho e ampliar as discussões, eu fui pensar o Eduardo Coutinho entre 64 e 84, que é quando o filme é feito, 64 e 85. O que ele fez nesse meio período para pensar a construção desse filme ao longo desses 20 anos. Nesse processo, eu encontrei 3 trabalhos que me chamaram a atenção do Eduardo Coutinho. Assim, 3 trabalhos que é um PIBIC impossível de se pensar, porque o Eduardo Coutinho, nesse meio período, ele fez muitas coisas. Uma delas que gostei bastante, que ele foi crítico de cinema. E eu tenho um livro aqui, que é uma organização, depois eu encontro a referência aqui, que tem as críticas dele todas transcritas. Ele trabalhou no Jornal do Brasil durante muito tempo e escreveu muito sobre cinema ali. Então eu tento, nesse PIBIC, analisar essas críticas e mais 2 filmes que ele fez no Globo Repórter. No Globo Repórter, quando ele trabalhou lá em muitas funções, ele fez uns 7 filmes, se eu não me engano. E 2 deles ganham muito destaque por aí em biografias sobre ele, que é o Seis Dias de Uripuri, tem no YouTube, um filme assim denso e tenso também de se assistir. Cenas muito fortes, e o Teodorico Imperador do Sertão. Então, ao longo desse PIBIC, eu tentei equilibrar essas 3 fontes muito complexas e fiz um trabalho que foi possível, né? E entre essas 3 fontes possíveis, o Teodorico ele traz reflexões que eu achei mais instigantes para mim naquele momento. Vamos lembrar, né? O Brasil ele muda de 2013, mas em 2016, com o golpe, a gente tem uma ruptura maior. Em 2016, a gente tem isso aqui acontecendo com o nosso país. Governo Temer, várias reformas, vários golpes contra os trabalhadores, governo Bolsonaro. Então é um momento de. Eu me sentia muito pessimista na nossa questão política ali. Lula é preso e encarar uma figura como Teodorico foi uma questão que eu
que eu quis encarar. Como encarar essa figura aqui? Eu ainda não falei, né, mas quem é o Teodorico Bezerra? Ele é um latifundiário. Ele tinha um Calma que nós teremos a pergunta para você falar, para falar do falar melhor trabalho. sobre ele, tá bom. Então eu vou preparar esse momento para a gente falar melhor sobre ele depois. Mas é isso. Então, dentre esses três trabalhos que o Ocean fez, o Teodorico, eu tinha questões do meu tempo, questões pessoais, que me levaram a ele. Mas, claro, eu gosto muito de crítica de cinema, muito de escritas, então eu ainda penso ainda em escrever alguma coisa sobre essas críticas que eu já tive contato. O Seiji Yorikuri é um filme mais pesado, assim, eu preciso de um estômago mais forte para lidar com ele, porque assim, são cenas muito fortes, assim, gente lidando com a fome, falando sobre raízes que comiam, raízes que nem porco come, assim. É uma situação. O Seiji Yorikuri é um filme muito pesado, assim, você precisa estar preparado para assistir ele, sabe? É esse o caminho. Perfeito, perfeito. Agora nós partiremos para uma outra pergunta para falar um pouquinho mais do seu trabalho. Aproveitando a pausa aqui, você falou aí, se não fosse a, as minhas bolsas, né, de PIBIC, eu não tinha condições de ter sobrevivido na capital, porque eu sou do Nossa. interior, né? E Sim. eu me Qual a sua lembro que era uma cidade? coisa muito interessante. Era o único dia do mês que eu tinha condições de comer alguma coisa que não fosse. E eu guardava muito, era o único dia do mês que eu conseguia sobreviver para falar, hoje eu quero comer alguma coisa que eu não seja comida do cotidiano para me sobreviver psicologicamente Sim, nisso. que não seja o RU, né? Aí era o Nossa, único dia. se eu não tivesse esse dinheiro da bolsa, eu não teria sobrevivido dos textos que eu faltava por falta de dinheiro de passagem de ônibus, Sim. a própria merenda do dia, né? Você passa o dia na Uhum. UFAM, você precisa de comer, além do RU, você precisa também de um café no meio do dia. Se eu não tivesse esse dinheiro, eu não teria comprado um óculos que eu comecei a precisar durante a Sim. graduação. Nossa, muita coisa, muita A coisa. permanência é um negócio muito complexo, né? Que as pessoas, muitas vezes, quando fala de política pública, nem pensa que é quão Sim, cara, difícil é para acontecer. eu tô vendo esse desafio hoje com meus alunos que conseguiram entrar na universidade. Agora eles estão com esse desafio da permanência deles. Eles acabaram de entrar Sim. esse ano, é o primeiro semestre deles. Eu tô percebendo isso, assim, como o trabalho tá chamando, a necessidade, assim, não é pela vaidade, mas a necessidade de trabalhar. Uhum. Vamos para outra pergunta. Bom, então agora fale um pouquinho. Opa, calma aí. Então agora fale um pouco mais da sua pesquisa para o público que nos assiste. Beleza. Quem é Teodorico Bezerra, né, que aparece no título da minha pesquisa? Ele é um político lá do Rio Grande do Norte. Ele foi um político do Rio Grande do Norte, foi deputado, ele era dono de vários cassinos em Natal e foi um latifundiário. Então, o que é o filme Teodorico Bezerra? É o Eduardo Coutinho, indo até. São sempre três municípios que estão próximos, eu vou falar de Tangará. Indo até Tangará, onde essa propriedade dele, que ele chama assim a propriedade, que é o latifúndio, que é Irapuru, onde ele é dono não só dessa terra, mas também se coloca como dono das pessoas que vivem lá. A ideia desse filme nasceu do contato do Coutinho com o Enfio. Eles trabalhavam juntos no Jornal do Brasil. E o Enfio falou dessa figura para ele, assim. Ali tem um cara que ele se coloca como dono de uma galera. Essa seria uma história interessante de se contar. O Dado Coutinho, ali na década de 70, ele já tinha falado que tinha curiosidade em fazer um filme sobre o coronelismo. Então são duas ideias que se aproximam. Então ele vai lá tentar saber o que é isso. O que é Irapuru? Que mundo é esse? Que mundo é esse que um major, ele não é chamado de coronel no filme, que mundo é esse em que o major estabelece regras na sua propriedade, proibindo que as pessoas joguem jogo de carta, que as pessoas apostem, que as pessoas falem mal da vida alheia, que as pessoas caçem, que as pessoas tenham arma, que as pessoas acompanhem os doentes quando eles estiverem na noite, né, os doentes no anoitecer. Que mundo é esse? Aí o Eduardo Coutinho vai a esse mundo e filma esse documentário. Então, nessa pesquisa, eu estou buscando que ditadura é essa, década de 70, que ditadura é essa que esse filme nos ajuda a pensar.
e como o cinema de Eduardo Coutinho está lendo socialmente essa ditadura. Logo ele, que sabe o que é sofrer um golpe. Então eu agora pensando na estrutura da dissertação, né, num primeiro momento eu pensei o cineasta, o autor dessas imagens, o criador desse cinema. Isso é até uma discussão, né, quem cria no cinema, principalmente no cinema documentário. Mas eu penso os pressupostos desse realizador principal, o Eduardo Coutinho. O que ele estava fazendo naquele momento, qual a importância desse meio que ele está, afinal a gente está falando de um filme feito para o Globo Repórter, o que significa a Globo estar nesse processo, o que significa ele estar na Globo para fazer esse filme, o que significa, como esse cinema, que é uma realização política, se relaciona com a leitura histórica, como ele está interpretando aquele mundo. Esses são os parâmetros gerais, inclusive os temas que vão ser comuns na própria filmografia do Eduardo Coutinho, não só nesse filme, mas os que vão aparecer depois. Então eu discuto muito a oralidade que está presente nessa fonte também, na fonte cinematográfica, o respeito ao outro, a alteridade, como a narrativa desse filme, como a montagem que ela é construída, ela é muito ética, não só com as pessoas que aparecem ali como parte da propriedade desse major, do Teodorico, mas também com ele. Como essa filmagem tenta promover essas pessoas a condição de sujeitos, sujeitos históricos que estão ali, vivendo a partir das circunstâncias que estão dadas, e o que existe no tempo histórico que cerca aquele mundo que torna possível esse filme também. É pensar o próprio filme como um processo de intervenção nessa história. O segundo capítulo, que eu, assim, um capítulo que eu amei fazer, né, eu faço uma crítica interna dessa narrativa. Portanto, é pegar essa fonte, dividir ela em partes, em pensar essas sessões e como elas estão montadas. No documentário, né, a gente pensa a criação estética do documentário, ela cria seus significados na montagem. Então, eu faço uma análise cena por cena, sequência por sequência, melhor dizendo, é a palavra que eu uso lá, para perceber como existe um momento em que a fala é do Teodorico e como às vezes a montagem comenta essa primeira fala para às vezes criar um contraponto, estabelecer uma crítica, ampliar os horizontes, para que a fala do Teodorico, que é uma fala que ela é muito violenta em vários momentos, ela não seja a única fala que apareça ali. E o cinema é isso, né? Você consegue falar sem verbalizar. O cinema, você mostra. E a gente faz nesse segundo capítulo a análise dessa narrativa. Nossa, eu tenho muito. Eu me acho nesse capítulo. Assim. Eu estava relendo ele esses dias, né? Eu falei, puxa vida, quem diria que alguém na pandemia conseguir pensar um negócio desse? No terceiro capítulo, eu também tenho muito carinho por ele, que é o capítulo do final, né? Pós-qualificação. Então você tá mais tranquilo, tá mais confiante, tá mais animado. Eu pensei as recepções desse documentário no seu tempo de produção. Então foi como alguns recortes de periódicos comentaram essa obra e como ela continuou sendo instrumentalizada depois. Então eu percebo, por exemplo, como o Teodorico se apropria dessas imagens e usa ela como propaganda para ele, como eventos de que discutiam a cultura naquele momento fazem referências a esse filme. Como as pessoas queriam pensar o coronelismo, estão usando ele também, né? Afinal, a gente encaixa o coronelismo em tempo histórico e no filme a gente vê uma versão do coronelismo. Então ele cria um debate também sobre isso. Qual é a natureza do poder no campo? É um capítulo que eu gosto muito de ter escrito, sabe? É um capítulo assim, na minha tranquilidade. Aí, eu não sei como que são com as outras pessoas, mas o primeiro capítulo foi o capítulo assim da insegurança. Eu já trabalhava com o Eduardo Coutinho há uns 3 anos, mas ainda assim a insegurança vem. Sei lá, né? São coisas assim da sua própria formação. Aí, e também é um capítulo que eu escrevi num momento assim de muito trabalho. Nossa, estava dobrando carga na escola, trabalhando de manhã e de tarde, questão fundamental. O tempo estava muito estranho. A pandemia a pandemia não tinha acabado e o governador do estado do Amazonas tinha obrigado os professores, o governador do estado do Amazonas, o Wilson Lima, tinha obrigado os professores a voltar para a sala de aula, causando a morte de muitos professores. Então não era um ambiente tranquilo de trabalhar, de pensar, de fazer reflexão, de ter a paz ali, de fazer análise. A pesquisa é um trabalho, né? Então ela exige da gente.
a gente precisa estar saudável para fazer isso. Esse meu primeiro capítulo, assim, eu gosto muito dele, claro, mas eu leio ele e leio assim, nossa, nesse parágrafo estava tão agoniado. Nossa, essa página aqui, ela durou uma semana para ser escrita. Não, esse aqui eu madruguei, né? Aí no segundo capítulo já foi assim, mais tranquilo, né? Trabalhando num ritmo mais seguro. Aí o terceiro capítulo foi a segurança, sabe? Foi assim, mestre. Muito bom. É sempre muito bom nós nos vermos no que nós escrevemos e poder ouvir um pouquinho também sobre isso, né? E o que motivou você a escolher justamente o documentário Teodorico, o Imperador do Sertão, como objeto central da sua pesquisa? Bom, o Eduardo Coutinho é um tipo de cineasta que ele chama a atenção de muitas áreas de conhecimento. Sociologia, antropologia, comunicação social e, é claro, a história. Então, muito foi produzido sobre ele, sobre a filmografia dele. Muito se falou sobre Cavalo Marcado para Morrer. Claro, não se falou sobre tudo, porque é um filme inesgotável. Mas o Teodorico, ele sempre é pontuado, ele é sempre citado como um filme que ele parece uma exceção. E de longe realmente parece. Porque é o único filme que é centrado em apenas um único personagem. Esse personagem é da elite. Isso é algo muito diferente da filmografia do Eduardo Coutinho. Normalmente são filmes que falam sobre trabalhadores, em diversas circunstâncias sociais, em diversos contextos diferentes, mas sempre trabalhadores. Então isso realmente chama atenção. Mas como eu até adiantei, né? Eu acho que pessoalmente aquilo que mais me chama atenção é lidar com essa figura. Eu não vou falar que o Teodorico é uma versão do Bolsonaro, nada disso. Mas era algo que me causava angústia, né, naquele momento. Quando você é jovem, você tem pouca bagagem, né? Então você não sabe lidar com algumas coisas. E o bolsonarismo, quando ele vem, para mim, ele vem do nada. Acho que uma galera que lida com um estudo de uma ditadura há mais tempo sabe que é algo diferente que aparece, mas não é inédito. É isso que eu quero dizer, não é inédito. Mas assim, eu jovenzinho, né, vendo um cara falando aquilo que ele falava e sendo aplaudido, me causava assim uma necessidade de entender. Eu não fui o Teodorico para entender o bolsonarismo, mas eu sei que as duas angústias ali estão próximas, sabe? Como é possível? Eu era da igreja, eu sou cristão, sou um cristão desigrejado desde sempre. E eu continuei na igreja mesmo em 2018. Então eu vi ali a parada acontecer em loco. Eu lembro da primeira mudança, quando a liderança decidiu que o voto correto seria no Aécio, não na Dilma. Eu vi aquela mudança, eu lembro dessa cena, assim, todo mundo comemorando, porque agora pode ir para esse caminho. E aí eu tenho essa memória muito sobre o que era estar nessa igreja. É uma igreja de grande porte em Manaus. Não é uma mega igreja, mas é uma igreja de grande porte em Manaus. E ver uma galera que eu chamava de irmão, por achar que a gente pensava parecido, tá nesse caminho, assim, tá nesse rumo. Então, ali naquele momento de pouca maturidade também, até política, né? Tentar entender o que é isso. Então, eu acho que por isso eu me aproximei do Eduardo Coutinho indo ao Teodorico, tentar entender para onde isso vai, por que isso está aqui, da onde vem, como isso é possível isso acontecer. Eu acho que é esse o caminho. Perfeito, mas eu quero te adiantar uma coisa, não é por conta da pouca idade, não. Eu passei pelo mesmo processo, estava fazendo a minha tese, pesquisando a extrema-direita francesa e a gestão dos sentimentos políticos. Eu olhava e falava assim, pensava, não é possível, isso vai acontecer. E você via acontecendo e era uma angústia muito, muito grande. Partimos para a próxima pergunta. Durante a pesquisa, como você equilibrou o desafio de analisar criticamente um produto da TV Globo, uma emissora que é historicamente ligada ao regime militar não, né? A ditadura militar, e ao mesmo tempo reconhecer o espaço que ela proporcionou para um cinema de resistência como o do Coutinho? Pois é, regime não, ditadura. Mas só ditadura também não, ditadura militar, mas militar também não, porque é Globo, é civil militar, né? Sabe, essa pergunta, ela também foi feita para o Eduardo Coutinho enquanto ele estava trabalhando lá. A esquerda, naquele período, ela tem, como todo período, ela tem os seus debates, ela tem as suas discussões de rumo,
ela tem as suas próprias respostas e suas próprias questões. E durante esse debate, né, acontece de algumas pessoas serem questionadas. E você, né? O que, que você está fazendo aí? Por que, que você está na Globo? O Eduardo Coutinho, naquele momento, já tinha trabalhado em jornal, já tinha desistido do cinema, na verdade. Tinha trabalhado de roteirista, tinha co-dirigido alguns filmes, estava buscando sobrevivência. E a rede, aí ele responde, né? Acho que até pro André Matos, num documento muito legal, que é uma entrevista longa, chamado Eduardo Coutinho, o Homem que Caiu na Real. É fácil de encontrar na internet, é muito legal. Também tem trechos da mesma conversa, mais aprofundados no filme As Sete Faces, do Eduardo Coutinho, que é da Boitempo, também do André Matos. E ele fala assim: ah, cara, eu precisava comer, eu precisava me sustentar, e é por isso que a Globo é esse local. Então, assim, isso é uma coisa que eu discuto também na dissertação. O que, que é o Globo Repórter, né? Ele nasce como um projeto dessa emissora para fazer um cinema aprofundado na TV, fazer o que eles chamam de jornalismo de qualidade, algo assim mais longo que o Fantástico. E para fazer esse projeto acontecer, ele precisa de gente que tenha o conhecimento. E quem tem conhecimento para isso? Os cineastas. Então, o Globo Repórter, não só o Globo Repórter, mas a Globo, de maneira geral, ela atrai esses artistas. É... Ai, meu Deus, o protagonista de Eles Não Usam Black Tie, o avô do Lucas Silva, é um nome italiano. Um militante que também está na Globo nesse período. Então, assim, eles são atraídos para esse momento. Não é só o Eduardo Coutinho que está lá. E nesse espaço, eles encontram uma autonomia para a criação. Então, o Globo Repórter é uma experiência de cinema, de cineastas à esquerda sobrevivendo, trabalhando com o que podem. A ditadura, o golpe, e não é um golpe apenas ao direito, é um golpe à possibilidade de se organizar, é um golpe à possibilidade de você se sustentar, é um golpe à possibilidade de você conseguir o seu trabalho. Então, essa galera que trabalha com cinema, conseguir trabalhar é algo assim da sobrevivência mais próxima, é do pão de cada dia que a gente está falando. E é por isso que eles estão nesse processo. Mas a gente também precisa lembrar que, tal qual a esquerda tem os seus debates internos, a direita também ela é multifacetada. A direita que faz o golpe, ela não é apenas uma única direita. A Globo é um dos representantes dessa direita que está fazendo o golpe. Então, mesmo as imagens do Teodorico, e é uma coisa que eu tento discutir, elas também servem a uma crítica de direita ao latifúndio. É um filme que ele tem múltiplas faces, assim. Ele é um filme multifacetado, melhor dizendo. É possível perceber muitos usos dessas imagens. Então, a mesma questão ela é feita, por exemplo, o Nelson Pereira dos Santos, que vai trabalhar na Universidade de Brasília. Mas e aí, as pessoas sendo perseguidas, vai ficar aí sendo professor? Aí é o que eu posso fazer. Tem um cineasta também. Ah, eu deveria lembrar o nome desses caras. Tem um cineasta que ele vai trabalhar na Embrafilme. Aí as pessoas perguntam, como assim? Na empresa da ditadura? Como assim? O que você está fazendo aí? Ele, é a oportunidade que a gente tem de fazer esse cinema acontecer. Afinal, eles criaram porque a gente levou isso adiante, né? O cinema novo que faz a Embrafilme ser criada e a ditadura tenta se apropriar disso por causa do seu discurso lá ufanista, né? Então, é, existe de longe essa contradição, mas que no dia a dia, no trabalho, não se encontra. Afinal, o trabalho precisa ser feito. E a crítica também, a leitura social do mundo também precisa ser feita. Eu acho que eu aposto muito nessas múltiplas possibilidades de leitura do filme. O Coutinho está denunciando, está usando essas imagens para pensar a situação do trabalhador no campo, da violência que é feita por esse latifundiário, mas a Globo também pode estar usando para falar que o projeto que a ditadura tem para o campo ainda não está concretizado, que ainda é preciso levar uma modernização para esse campo, que do Derico ainda é a imagem desse atraso, e o latifúndio é muito isso. Vamos pensar nas novelas, né? O latifúndio é esse poder atrasado, às vezes ele é uma caricatura, e ao mesmo tempo o Teodorico está usando o filme para se promover, porque ele tá candidato a deputado naquele momento. Então, são muitas leituras possíveis. O meio onde ele é feito é super importante, porque não dava para fazer esse filme sem o Globo Repórter. É, é o símbolo da Globo indo até lá, é a ligação da Globo que faz com que o Federico saiba que é uma oportunidade boa para ele trabalhar. Imagina se fosse um cineasta independente, né, batendo na porta dele. Ah, a gente quer fazer um documentário aí.
ele não ia ligar, mas como é a Globo chegando, a oportunidade de aparecer para o Brasil, aí sim, ele abre as portas, se apresenta e o filme é possível. Então, assim, ela é são essas várias formas que aparecem aí, né. Perfeito. Você afirma que o filme revela tanto conformidades quanto resistências dos trabalhadores de Irapuru. Como foi identificar essas formas de resistência dentro de um contexto tão marcado, tanto pelo autoritarismo e também por dentro do autoritarismo com vigilância? No meu capítulo 2 que eu já citei, eu dividi esse filme em 12 sessões temáticas. Então a gente vê o Teodorico se apresentando, o Teodorico lidando com outros políticos, o Teodorico contando sua própria história. E tem uma sessão específica, que eu acho que ela é mais importante, ela é central do filme, que eu intitulei ela no meu texto de Teodorico, o Entrevistador. É o momento onde nós vemos os trabalhadores de Irapuru aparecendo. É uma sessão específica que eles estão lá. Ao que tudo indica, e também a partir de algumas entrevistas que o Eduardo Coutinho faz, ele tenta fazer algumas entrevistas só ele, os trabalhadores. E eram entrevistas que elas não fluíam, elas não aconteciam. Eles tinham muito medo do que falar, do que poderia acontecer. E o Teodorico também percebeu que essas entrevistas estavam acontecendo sem a presença dele. Então, ele começa a virar o entrevistador dessa sessão. É ele dirigindo a. Não, a câmera tá sendo livre, mas é ele dirigindo a cena, conversando com esses trabalhadores. E é um momento muito importante, porque é a partir dessa entrevista, mesmo desse lugar de violência, que eles mostram que são sujeitos históricos. Tem uma cena muito importante. Não, todas as cenas dessa sessão são importantes, mas tem uma delas que tem um debate sendo feito entre o Teodorico e um trabalhador. O Teodorico está indo de casa em casa e falando sobre quantos filhos cada trabalhador tem. Pelo que a gente percebe, a partir de uma fala anterior e do que ele está construindo, ele está querendo dizer que as pessoas daquela propriedade são pobres pela quantidade de filhos que tem. Até que ele se conversa com o Chico Pereira. E ele fala pro Chico. O Chico começa a cena reclamando do preço de várias coisas que estão acontecendo. A carne está cara, o arroz está caro, o frango está caro, vai acontecer uma fome danada se isso continuar assim. Olha que cena. Tá o trabalhador com uma câmera, e uma câmera na frente de um trabalhador não é algo amigável. Não é um amigo normalmente que está nesse instrumento. A câmera é um instrumento de poder. Você não sabe o que vão fazer com a sua imagem. Então ele está com uma câmera na cara dele, o Teodorico do outro lado, e ele está usando esse momento para falar para a câmera e para o Teodorico. Acontece fome danada, tá tudo muito caro. O Teodorico antes já tinha falado que ninguém lá passava fome, que lá tinha abundância de tudo, porque ele levava tudo, né? Então ele está abrindo esse caminho para falar isso. Aqui mora essa possibilidade de resistência. Eu penso a resistência não apenas como uma luta organizada, porque a ditadura acabou com a possibilidade de organização. Então, você reinventar a organização dá muito trabalho. Por que eles estão aqui nesse período, né? Por que eles estão nesse momento? E aqui um outro trabalhador fala que ele é até vaqueiro, né? Ele se gaba de ser um bom montador. Ele fala. Aí alguém pergunta para ele assim: por que você não sai daqui e vai para outro lugar? Aí ele vira e fala assim: não, mas se eu sair daqui, eu vou encontrar outro, e o outro pode ser pior. Então existe uma leitura de mundo de que esse universo ele não tem, ele não é livre. Todo lugar você vai encontrar uma cerca, todo lugar você vai encontrar uma limitação, todo lugar você vai encontrar um Teodorico, e o Teodorico desconhecido pode ser pior do que aquele que você conhece. Então, é através dessas falas, desses momentos que eles estão construindo a sua possibilidade de discussão. Poucas mulheres aparecem em cena e poucas mulheres têm a oportunidade de falar, mas tem uma delas que o Teodorico está falando ainda. Quantos filhos tem? Ela fala, 7. Quantos sobreviveram? Tantos. Quantos vai ter? Aí ela vira, nenhum. Não, eu lembrei errado. Ele está perguntando para o marido e a mulher interrompe para falar, quantos filhos vai ter? Ela, nenhum. Então, até as mulheres estão falando ali. Em várias dimensões, quando o Teodorico tenta mostrar que ele tem o controle, ele está mostrando para a gente que ele precisa tentar ter o controle, porque as pessoas estão jogando, as pessoas estão fazendo festa, as pessoas estão cuidando, vivendo, elas estão sendo sujeitos, ele não consegue controlar isso, ninguém consegue controlar isso. Ainda no trabalhador que fez a denúncia, só para fechar essa cena, porque ela é muito emblemática dessa sessão inteira.
Aí ele fala assim, o Teodorico fala: "Não, mas é claro que você". Aí o Teodorico fala assim: "Por que que ao invés de vender X coisas, você não compra tal?". Ao invés de responder, né, confrontando, ele devolve com uma pergunta, mostrando que a lógica do cálculo do Teodorico está errada. "Não, você nem sabe o que você está falando. As coisas não funcionam desse jeito, elas funcionam assim". Um outro momento ainda nessa conversa, o Teodorico percebe que ele está sendo confrontado com perguntas, aí ele fala: "Mas também você é o mais preguiçoso, você vive dormindo, você é o que mais dorme aqui. O que que você acha disso?". Aí ele para e cantarola uma frase de efeito muito ao estilo do que o Teodorico faz no filme inteiro, assim. Ele é muito frasista, assim, ele cria frases de efeito bastante. E aí devolve uma frase de efeito, assim: "Ah, plantar onde plantar onde plantar onde tem terra, colher onde tem terra, cantar onde tem gente". Então ele devolve para o Teodorico na mesma lógica dele, tô lembrando tudo errado, mas ele devolve na mesma lógica e desarma o Teodorico naquele momento. Isso para citar um exemplo. Então, em várias circunstâncias, a gente vê esses trabalhadores que, apesar do que o Teodorico diz, eles vivem do seu jeito. Em vários momentos, eles são ameaçados de serem expulsos da. A ameaça de ser expulso ela é mostrada nas regras do Teodorico. E tem uma conversa muito interessante que o Coutinho faz com um trabalhador que ele fala que ele decidiu não morar em Arapuru. O Teodorico fala toda hora: não, quem não votar em mim vai ser expulso, porque eu não quero ter conversa com quem não vota em mim. Aí a gente vê um cara que não mora lá, que não mora lá, e ainda trabalha. E isso mostra muito o que é esse momento. Ele faz a sua resistência pessoal, não vai morar lá, mas não tem outro emprego, não tem outra oportunidade de se sustentar. Então, o que ainda resta para ele é trabalhar numa máquina de sisal super perigosa, mas é o que tem. Mas ainda assim, ele tem um cantinho dele. Então, ele consegue fazer da sua maneira até onde as circunstâncias sociais permitem, e ele está usando esse mundo. Então é nessa perspectiva de pensar esses trabalhadores como alguém que como pessoas que estão usando esse mundo mesmo em ditadura, mesmo em golpe dos seus direitos, eles estão lá. E esse Teodorico está querendo parecer superpoderoso, não comanda como ele acha que comanda. Existem essas rebeldias que aparecem ali. E a maneira como a montagem é feita nesse filme, isso é importante falar, ela valoriza a fala deles. Porque tem vários momentos que o Teodorico dá a versão que ele tem sobre essas pessoas, e a gente vê elas provando que é o contrário. E isso é muito trabalho da montagem, da edição do filme, sabe? Eu só vou fechar com esse exemplo. Eu sei que são muitas coisas, mas é só para fechar com esse exemplo. O Teodorico, em vários momentos, fala sobre o, o homem poder ter várias mulheres, né? Ele fala isso que isso é óbvio porque os animais também fazem isso. O boi tem várias vacas. E ele fala com um trabalhador que tem mais de uma esposa e por isso tem muitos filhos. Então ele fala sempre sobre isso na questão da violência mesmo de gênero, né? Do homem poder ter várias mulheres e acabou. E esse trabalhador, nessa entrevista, ele dá uma outra perspectiva. Não, pô, quanto mais filho, mais gente para trabalhar. Mais gente para trabalhar, a gente consegue cuidar melhor da terra e assim ter mais dinheiro. Então, até um trabalhador que está próximo de um valor do Teodorico consegue ampliar a versão do mundo que o Teodorico tem sobre os outros. E isso, assim, é a resistência acontecendo, não só desses trabalhadores, mas do trabalho do cinema para valorizar essa imagem, para mostrar essa pessoa existindo. Ela já era um sujeito antes da câmera aparecer, ela usou a câmera para aparecer e continuará sendo depois. Como você acabou de falar, existe a forma como se dá ênfase a determinados aspectos do documentário. Como você enxerga o papel ético do documentarista na construção de uma narrativa sobre os sujeitos historicamente silenciados, como os trabalhadores agrícolas retratados por Coutinho? Esse é um tema que ele está presente em toda a obra do Eduardo Coutinho. Você enxergar esse outro e enxergar o outro. E não aquilo que você quer dele, mas o que ele se expressa. Tem uma entrevista muito importante dele, que está no Projeto História, que é a escuta sensível da alteridade. Ele fala também, era um evento historioral que estava acontecendo, aí ele foi convidado, e essa fala dele virou um documento. É uma obra muito importante, ela é curtinha, mas muito rica. E ele fala muito nessa obra sobre o sujeito poder se expressar. E ele fala uma coisa que até assim
nós que estamos aqui valorizando trabalhadores até um pouco assusta, assim, de começo, né. Valorizar esse sujeito, mesmo que ele seja um escravo que odeia a escravidão ou um escravo que ama a escravidão. Olha como ele está aberto a todas as possibilidades. Mesmo que esse cara gostar de estar lá, isso é importante, porque é ele significando o mundo. E a gente vê isso, inclusive, em cena, assim. Eu não vou negar que, claro, tem trabalhadores lá que respeitam e até hoje gostam da memória do Teodorico Bezerra. Com certeza tem. Mas eles não fazem apenas pelo Teodorico. Eles fazem também porque Irapuru é a casa deles, é o lar deles. Tem uma cena que ele tá lendo, o Teodorico está lendo as regras, é dentro da casa de uma mulher, por acaso que tá nessa casa, e ele fala assim: quem não cumprir é expulso. Aí Teodorico pergunta pra ela, né? E é verdade isso? Quem não cumprir é expulso? Ela ri, né? Sim, é mesmo. E você, o que você acha disso? Aí ela fala assim: não, a gente vai ficar aqui sempre. Aqui é o cemitério, a gente vai viver, vai morrer aqui, a gente vai ser enterrado aqui, aqui é o nosso espaço. Ela não fala exatamente nosso espaço, mas eu penso muito o que, que significa o cemitério, né? É onde estão os ancestrais, onde está você, é onde os seus filhos vão estar, é o seu espaço. Se para isso você lida com essa figura, e às vezes pode ter simpático com ela, ok, mas é o seu espaço, você está criando essa lógica. Então, de várias maneiras, esses trabalhadores aparecem como pessoas. E a montagem ela é muito importante para isso. Sabia que até o Teodorico ele recebe essa ética do Eduardo Coutinho. É um filme que é muito fácil tornar ele uma caricatura, tornar ele uma figura ridicularizável, sabe? Tem um filme que é o Um Lugar ao Sol. O Gabriel Mascaro ele encontra várias pessoas que moram em coberturas do Brasil. E a gente tem falas muito bárbaras, a gente tem falas muito violentas nesse filme. E assim, ele é difícil de ver. Federico também tem falas bárbaras, também tem falas violentas, e ainda assim ele não é uma caricatura. Então existem momentos em que é possível estar próximo dele, mostrar essa pessoa falando, o como ela significa o mundo dela e para ela. Mas quando ela fala dos outros, aí a montagem se separa dele. A montagem se distancia. Eu digo que a montagem tem momentos que ela se aproxima e se distancia do Teodorico. Quando ela está falando sobre ele, ela está próxima dele. Que tipo de música que ele gosta, que tipo de coisas que ele fez na vida, como ele lida com a esposa que está doente, também é um momento que, assim, de muita sensibilidade dele. Mas quando ele está falando sobre o outro, não. Aí a montagem intervém. E é uma intervenção meio didática mesmo, assim, ela é muito clara. Não, mas isso que ele está falando aqui não se aplica, porque essas pessoas pensam de outra maneira, porque essas outras possibilidades estão postas. E é a partir desse empenho, e dá muito trabalho, porque é muito fácil criticar o Teodorico, só colocar ele como essa figura. Agora, mostrar ele significando o seu mundo, e como esse mundo é maior que a lógica dele, porque existem trabalhadores vivendo ali, aí é o desafio. Isso dá trabalho. E isso é o cinema que está fazendo. É um cinema político, como está no título da dissertação. Então é nesse espaço que ele está valorizando essas figuras e sendo um militante dessa ética com esse trabalhador. Perfeito, perfeito. De que maneira a sua dissertação contribui para pensarmos as relações entre cinema, memória, história, especialmente quando se trata de denunciar as estruturas de poder que ainda permanecem na sociedade brasileira? Eu, assim, não apenas o cinema, mas a gente precisa pensar também em todas as expressões de arte como possibilidade de leitura social. Um artista, apesar um artista é um trabalhador, é um trabalho sobre o mundo para pensar algo. Então, esse cinema, o cinema não só o documentário, mas também o de ficção, ele é uma intervenção sobre o mundo real para elaborar uma interpretação desse mundo. E isso é muito precioso para a história. A história precisa a historiografia precisa estar sensível a isso. Que esses trabalhadores, artistas, estão criando seus significados, estão criando suas leituras. O Eduardo Coutinho, está lendo o seu mundo em ditadura a partir dessa outra ditadura que está em cena. E é claro que a gente, na história, vai fazer relação. Como essas ditaduras são a expressão do mesmo processo histórico. Mas isso não pode ser pensado apenas no cinema. A literatura também é isso. Na minha monografia, né, foi meu único intervalo assim longe do Coutinho, minha monografia.
eu pensei o Vidas Secas, tanto o filme quanto o livro. Então, ali, o Nelson Pereira dos Santos, pensando naquele seu momento histórico, Graciliano Ramos, vendo aquela sua biografia, logo depois de sair da cadeia, da ditadura do Getúlio Vargas, ditador Getúlio Vargas. E as artes, claro, incluindo o cinema, eles chegam em lugares que a historiografia demora a chegar. Quando a historiografia ia chegar em Irapuru, como ela ia chegar lá? A sociologia chegou para falar sobre as regras do Teodorico, para falar sobre como funcionava. Mas e as pessoas que vivem lá? Quando elas seriam alcançadas pela historiografia? A história oral é um método tão importante para a gente por causa disso. A gente consegue chegar em locais que algumas fontes não chegam, né? E o cinema, ele já é essa ação. O documentário, ele está indo ao mundo tentar saber como ele funciona. Então é nessa direção que eu penso a relação entre cinema, memória e história. Vou lembrar um exemplo do Cabra Marcada para Morrer. No finalzinho do filme, a gente descobre que um senhor, o senhor João Virgínio, que tinha acabado. No filme, ele faz um relato muito sensível sobre uma tortura que ele passou, preso em 64, que ele faleceu pouquíssimo tempo depois das gravações. Quando o João Virgílio ia ser alcançado pela historiografia, se o filme não tivesse chegado lá, é claro que ele chegaria, né? Ele era uma pessoa importante no Engenho de Galileia, naquele movimento específico, mas e as outras pessoas? E o Chico Pereira, que aparece no Teodorico? Quando eles seriam encontrados pela historiografia? Por isso é importante nos apropriar das artes como intérpretes do social, como leituras de mundo, intervenções sobre esse mundo, como perspectivas também de promover mudança através da sua leitura, como construção do tempo presente, melhor dizendo. Então, acho que essa é a importância. Assim. Eu acho que é esse o caminho, assim, o que eu mais gostei de chegar nessa pesquisa. Bom, conversamos um pouco sobre a sua pesquisa, mas eu tenho uma pergunta para te fazer. Quais as perspectivas do pesquisador Lucas depois da dissertação? Eu terminei a dissertação já em governo Lula. Então, a pessoa que começou a dissertação no auge do pessimismo da pandemia, ela termina com perspectivas muito diferentes no final. Eu terminei essa pesquisa pensando muito o quanto a possibilidade de construção de um novo mundo ainda está posta. A luta de classes não acabou, o golpe não nos matou, nós ainda estamos aqui. É algo muito que Elizabeth Teixeira fala no final de Cabra Marcada para Morrer, e é algo que também está presente nesse filme, sabe? É, não é porque existe um Teodorico que a gente vai acabar e entregar tudo para ele. Ainda é possível lutar, ainda é possível construir um mundo mais justo para todo mundo. Nada está posto, nós ainda estamos aqui para continuar construindo esse tempo presente. E a possibilidade de justiça ainda está aqui. Eu acho que essa assim, é o que eu levo para a pessoa, Lucas, sabe? Em qualquer circunstância, qualquer problema, não está acabado, a possibilidade ainda está posta. Isso não é um otimismo, é só uma tentativa de ser realista com o próprio movimento histórico. Não acabou. A luta de classe está girando, ainda está acontecendo. A gente ainda está vencendo. É claro, a gente tá sofrendo ataques, mas a gente está lutando ainda. Lucas, partindo para o nosso encerramento, nós sabemos que nós marcamos onde passamos, mas onde nós passamos também nos marca bastante. Gostaria de saber como que o PPGH te ajudou profissionalmente, mas também como que ele te ajudou a moldar quem é o Lucas hoje, ou seja, também pessoalmente, na sua vida. Na graduação, a gente sempre ouviu muito sobre se formar professor pesquisador. E na graduação eu estava me formando ali sem a prática da docência, né? Então, por exemplo, eu fazia o PIBIC, sabia, poxa, é possível fazer aulas desses temas que aparecem aqui. Isso é interessante para pensar temas transversais na sala de aula, não só o conteúdo, mas a própria problemática do pensamento histórico. Mas isso não alcançava porque eu não estava na sala de aula. Então, esse período de pesquisa foi muito importante para isso, para me pensar já professor durante um trabalho de pesquisa. Então, como que lidar com fontes diferentes seria tão interessante para criar novas possibilidades em sala de aula, como temáticas diferentes da minha
encontravam também possibilidades de reflexões diferentes. Eu acho que com essa fazendo a pesquisa e dando aula ao mesmo tempo, eu consegui me enxergar melhor como professor pesquisador que ensina também através da pesquisa. Não só aquela pesquisa básica, né? Vê esse tema aí, mas pensar a fonte junto com os meus estudantes, sabe? Não é querer engabar, não, mas eu dou aula para os melhores estudantes aqui que eu conheço e eles compram qualquer coisa. Então, tá seguro com uma escrita, tá seguro com uma leitura de fontes, assim, me deixou muito tranquilo. E com as possibilidades, com o que eles trazem também, com as referências que eles trazem pra gente, como eles também podem aprender a ler diferente o mangá que eles leem, o anime que eles gostam, o filme que eles assistem. O filme que eles assistem, assim, é uma parada que eu quero pegar bastante. E como a gente consegue junto planejar algo diferente. Mas só, acho que só é possível porque eu estava na sala de aula e fazendo a pesquisa ao mesmo tempo. Então, conversando com historiografia, vendo outras pesquisas, né? Porque uma pesquisa a gente não faz sozinho. Então, vendo o que os colegas, os amigos também faziam, como a gente conversava sobre isso, quais são os desafios que eles também tinham de estar na sala de aula e estar na pesquisa, porque é muito desafiador. Estou falando aqui das coisas boas, mas foi muito desafiador, sabe? Teve alguns momentos de crise que eu achava, puxa, eu tô sendo nem um bom professor, nem um bom pesquisador nesse momento, esse capítulo não tá estranho, não, tá tudo errado, mas hoje, olhando para esse processo de longe, eu percebo que levar a pesquisa histórica, a perspectiva histórica para a sala de aula ficou um pouquinho mais. Eu fiquei mais seguro disso com a pesquisa, com esse trabalho, né? Perfeito. Partimos agora para o fim de verdade e faremos algumas perguntas rápidas, um ping-pong para que nós possamos conhecer você um pouquinho mais. Lucas, um livro que marcou sua vida. Eu vou ser underground no mainstream. O Festim dos Corvos das Crônicas de Gelo e Fogo. Uma música. Sangrando. Um filme. Os Incríveis. Um dia especial em sua vida. Eu tenho uns 2 meses de casado. Então, 8 de março de 2025. Uma inspiração. Uma inspiração de maneira. O De professor maneira Marcos geral. Silva. Professor Marcos Silva. Alguém que você tenha gratidão. Professor Nelson Tomeli Júnior. O maior. Um livro essencial em sua formação ou em sua pesquisa. A pesquisa em história. Até hoje. Um momento que guarda com carinho sobre sua formação. A minha qualificação foi muito especial. Uma inspiração ou pessoa especial no mundo acadêmico. Professora Maria do Rosário da Cunha Peixoto. Uma frase que te resume. A luta que não para, a mesma necessidade de CD4 está posta, ela mudou nenhum milímetro. Elizabeth Teixeira no final do Cabral Marcado para Morrer. Bom, chegamos ao fim. Gostaria de agradecer imensamente ao Lucas por essa conversa. Agradecer pela disposição poder conversar conosco, mas principalmente por poder se mostrar um pouquinho para nós. Lucas, muitíssimo obrigado. Obrigado, Max. Obrigado pela sua oportunidade. Agradecer quem assistiu até aqui, aos fãs, né? Para assistir até aqui foi fã. Então, muito obrigado, pessoal. E foi muito legal esse período de conversa. Bom, é isso. Muito obrigado a todos. Não se esqueça de seguir nossas redes e de acompanhar as conversas que nós temos e teremos por aqui. É isso, obrigado e até a próxima.